Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que eu falo, Pastor Carlos. Estamos ligados com toda esta irmandade. Glória a Deus, como a palavra diz, como é bom que os irmãos vivam em união. A comunhão dos santos é muito importante, a unção do santo é muito importante. Glória a Deus, precisamos viver nesta comunhão. Então Deus nos criou para vivermos em comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. Amém? Viver em comunhão, plena comunhão, meus irmãos. Não podemos nos isolar. Isolamento, ele não é de Deus, meus irmãos. Como diz o Provérbio 18, aquele que realmente se isola, meu irmão, ele insurge contra toda sabedoria. O isolamento é onde o inimigo trabalha, é onde vem nossos pensamentos de indiferente. Nós nos isolamos porque acabamos tendo pensamentos egoístas e nós precisamos viver na comunidade. Aleluia! Na comunidade do corpo de Cristo unidos. Deus nos torna dependente um dos outros. Glória a Deus. Nós vemos que dentro do corpo da igreja a necessidade é exatamente de nós estarmos unidos com aqueles que estão cheios do Espírito Santo, cheios da palavra, para que a gente possa aprender. Glória a Deus. Deus não constituiu uma igreja como um membro, um líder, mas Deus constituiu um corpo. São vários membros cheios do Espírito Santo, com dons diferentes, meus irmãos. E isso faz cada um de nós sermos dependentes do outro para que possamos ser completos. Nós vemos que Deus dá um para pastores, dá um para profetas, dá um para doutores, glória a Deus, outro para evangelista. A carência que nós temos de termos homens cheios do conhecimento da palavra de Deus para estar combatendo toda a heresia. Temos homens realmente cheios do Espírito Santo, com os dons de discernir o Espírito, meus irmãos, para que a igreja também não venha a ser abalada por todo conselho maligno, por todas as astutas ciladas que Satanás trabalha, com todo conselho, com toda altivez, misturando a doutrina humana, doutrina de homens, com as doutrinas de Deus, meus irmãos. Nós precisamos estar vivendo esta comunhão, precisamos estar buscando a palavra de Deus, buscando a verdade. Aleluia. Precisamos estar unidos no corpo, unidos na oração. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos que muitos membros que acabam se isolando, meus irmãos, e tentando buscar propriamente o seu alimento. Nós vemos quantos casais estavam na presença de Deus, daqui a pouco eles se separam, param de orar, param de ler a palavra do Senhor, acabam se esfriando e realmente a morte espiritual realmente os tomou de volta, meu irmão. Então precisamos tomar cuidado, despertar, ficar ativos, meus irmãos, ativos, aleluia, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Eu digo que o isolamento, ele se insurge exatamente contra a sabedoria. Livro de Provérbios 18:1, ele diz isso, amém? Ele insurge contra a sabedoria, não aceita mais a sabedoria, porque a pessoa passa a viver numa natureza humana e ela realmente não aceita mais as coisas do Espírito, ela não aceita. Então insurge contra toda a sabedoria de Deus, ela se opõe, meus irmãos. É um conselho exatamente maligno que se opõe na natureza da carne do homem e ele não aceita mais exatamente os conselhos da palavra de Deus. Quando você pega uma pessoa que ela se isola, ela está na prática do pecado, está no erro, meus irmãos. E quando a palavra de Deus realmente bate no seu coração, muitos se arrependem e voltam aos caminhos do Senhor, mas muitos se insurgem e se colocam numa oposição contra a palavra e a verdade de Deus, meus irmãos. Nós precisamos voltar ao Evangelho, viver o Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: o mundo oferece muitas amizades. O mundo, quando te ama,
e você pratica as coisas do mundo, Ele te ama. Quando você pratica as coisas do mundo. Mas quando você realmente começa a buscar as coisas de Deus, o mundo, meu irmão, ele já deixa de ter prazer em você. As pessoas que convivem com a natureza humana, com os costumes humanos, eles já não têm mais vontade de andar com você. Porque nós, quando andamos em espírito, meus irmãos, nosso prazer já está na lei de Deus. Nosso viver, a nossa sede está na lei de Deus. Como diz o livro de Provérbios 28. Algumas amizades não duram nada, mas há um verdadeiro amigo, um mais chegado que um irmão. Provérbios 18 também. Muitas amizades, meus irmãos, não vão nos servir de nada. Nos consomem. As amizades, meus irmãos, elas consomem a natureza humana. Muita amizade, meus irmãos. Ela consome toda uma natureza humana. Ela consome. Tem amizades que, de vez de acrescentar, meus irmãos, ela tira. Ela tira você da comunhão de Deus. Ela tira você da direção de Deus, meus irmãos. Mas há um amigo muito mais chegado que um irmão. É Jesus, meus irmãos. E todo aquele realmente que anda na presença de Deus, aqueles que ouvem a palavra de Deus, esses são filhos de Deus. E é com os filhos de Deus que você tem que andar, minha irmã, minha irmã. É com os filhos de Deus. Estamos sim para pregar o Evangelho. Uma coisa que eu quero que você entenda é que o reino de Deus, ele é feito através da comunicação. Deus usa a comunicação e a comunhão para nos resgatar das trevas. Amém? Primeiro, que Deus manda, através da comunicação, comunicar o Evangelho, comunicar o plano de salvação e de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? E quando as pessoas aceitam exatamente essa comunicação de Deus, Deus faz os homens viverem na sua comunhão novamente. Amém? Então a comunicação e a comunhão, elas são primordiais, aleluia, e a essência de todas as coisas. Primeiro, eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso voltar à comunhão com Deus. Amém? Viver em comunhão, ter comunhão, nós precisamos ter a comunhão com Deus. E para ter a comunhão de Deus, meus irmãos, é necessário nós vivermos a sua comunicação. Viver a comunicação de Deus é viver o Evangelho de Deus, é aceitar a palavra do Senhor. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus. Amém? Nicodemos, a palavra de Deus lá no livro de João 3, diz que Nicodemos era um mestre, príncipe em Israel, um mestre da lei, meus irmãos. Imagina, você tem uma pessoa que conhece toda a Escritura Sagrada, todo o Velho Testamento. Um homem que ensinava os mandamentos de Deus, ele era mestre. Um homem que estava preparado a pregar o Evangelho. E este foi ter com Jesus. Nós vemos que ele foi ter com Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós precisamos também ir ter com Jesus? Amém? E ele foi ter com Jesus. Aleluia, tremendo. Nós vemos que os principais da sinagoga se mantiveram isolados, se insurgiram contra todo o conhecimento de Cristo, meu irmão. Se insurgiram contra todo o conhecimento de Cristo. Mas nós vemos que aquele homem, um dos príncipes ali da sinagoga, nós vemos que ele vai ter com Jesus, meus irmãos. Tremendo. Por que é tremendo? Tremendo porque ele sai exatamente do seu isolamento e vai procurar ter com Jesus, amém? Ouvir de Jesus. Ele vai aprender de Jesus, amém? Ele queria saber de Jesus. E havia entre os fariseus, está lá em João 3, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade, em verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha que tremendo. Nicodemos, amém? Mestre, ele diz: Rabi, sabemos que é mestre. Ele também disse para Jesus, sabe? Porque ele reconheceu que Jesus era mestre. Amém? Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Olha,
Que tremendo! O reconhecimento de Nicodemos, reconhecendo que Jesus era mestre. E ainda ele diz mais: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aqui, meus irmãos, Nicodemos sai do seu isolamento, no qual a maioria dos príncipes e mestres de Israel estavam repudiando a Jesus, mas Nicodemos não. Nicodemos, ele sai do seu isolamento e ele não se cala, meu irmão. Aleluia. Ele vai reconhecer, ainda que seja de noite, mas ele foi até Jesus. Amém? E ele faz essa confissão para Jesus, que Jesus era mestre e que ninguém poderia fazer esses sinais se não viesse da parte de Deus. Mas Jesus tem uma resposta para Nicodemos. Amém? Talvez Nicodemos estava esperando uma outra resposta de Jesus, mas Jesus foi bem claro. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo? Nicodemos não entendeu o que era nascer de novo. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos nascer de novo. O vento sopra por onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu é mestre em Israel e não sabe isto? Nós vemos que o homem não tinha entendido o que era nascer de novo. Jesus disse: quem não nascer de novo? Mas Nicodemos pensou logo no nascimento físico. Como que pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Aleluia. Mas Jesus estava falando de um novo nascimento. Nicodemos era mestre. Nicodemos conhecia todo o Velho Testamento. Nicodemos vivia na lei. Nicodemos ensinava a lei de Deus. Mas Jesus falou para ele: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, é necessário você nascer da água e do Espírito. Nicodemos, você precisa nascer da minha doutrina. Nicodemos, você precisa nascer do meu ensino. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Você precisa nascer porque eu trago boas novas, Nicodemos. Nicodemos, aleluia, eu sou autor de uma nova aliança, Nicodemos. Aleluia, glória a Deus. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Aleluia. Nicodemos, é necessário você nascer do meu ensino, Nicodemos. É necessário você nascer do meu amor, da minha misericórdia, Nicodemos. É necessário, Nicodemos, você nascer do batismo do Espírito Santo, Nicodemos. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo para Nicodemos, aleluia, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando: Nicodemos, você anda na sua natureza humana ainda, Nicodemos. É necessário você nascer em Espírito, andar em Espírito. Porque aquele, meus irmãos, que é nascido na carne é carne, mas aquele que é nascido no Espírito, meus irmãos, ele é Espírito. O maior problema hoje, meus irmãos, que nós vemos dentro do corpo de Cristo, onde muitos estão sendo chamados para a salvação. E eles não entendem, meus irmãos. Eles precisam nascer de novo. A maioria ouve do novo nascimento, mas eles não conseguem vivenciar esta natureza de Cristo dentro deles. Eu digo, se nós continuarmos militando na nossa natureza humana, meus irmãos, aquele que anda na carne é carne, mas aquele que anda em espírito é espírito, meus irmãos. Isso só vai acontecer, meus irmãos, se nós nascemos de novo. Se nós nascemos da doutrina de Cristo, se nós nascemos dos ensinamentos de Cristo, é necessário que a palavra do Senhor seja vivenciada dentro de nós. É necessário exatamente que nós sejamos nascidos do Espírito, meu irmão. Glória a Deus. Viver em Espírito, meu irmão, é viver acima da natureza terrena.
Viver em espírito, meu irmão, é viver cheio exatamente da unção de Cristo dentro de nós. Aleluia. Viver em espírito, meu irmão, é não dar espaço para a natureza humana, meus irmãos. A natureza caída, meus irmãos, está sendo vivenciada dentro de nós. Porque o Espírito, meu irmão, o Espírito Santo de Deus, ele busca as coisas que são lá de cima, que são lá do alto. Glória a Deus. Amém? Viver no Espírito, meu irmão, é viver exatamente com a natureza humana morta dentro de nós, onde nós já não damos mais crédito às nossas tristezas, já não damos mais crédito às nossas fraquezas, meus irmãos. Antes nós estamos fortalecidos no Senhor, não deixamos as coisas terrenas mais nos desampararem com toda angústia, meus irmãos, porque os nossos valores já não estão mais nas coisas terrenas, mas os nossos valores estão nas coisas celestiais, os nossos valores estão nas almas, os nossos valores estão nas vidas. Aleluia. Era isso que Jesus estava tentando falar para Nicodemos. Aleluia. Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E essa palavra, meus irmãos, não é só para Nicodemos, essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Aquele que não negar a si mesmo, aleluia, não tomar sua cruz e não seguir a Jesus, não pode entrar no reino de Deus, meus irmãos. Que evangelho que você está escutando, meus irmãos? Que não tem transformação, que não tem mudança? Que evangelho que é esse que fala que você não tem que nascer de novo? E eu digo, meu irmão, a primeira coisa que o homem tem que aprender é que ele precisa renunciar à sua velha natureza e tomar a natureza de Cristo sobre a sua vida e viver exatamente Cristo dentro de você, como Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive dentro de mim. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo e os apóstolos de Jesus nos dão um exemplo que a natureza humana deles estavam mortas e Cristo estava vivendo dentro deles, meus irmãos. Aleluia. Porque, meus irmãos, enquanto nós militamos na carne, nós somos carne. Enquanto nós estamos na fraqueza da carne, nós somos carne, meus irmãos. Mas quando nós andamos exatamente numa superioridade, meus irmãos, acima de todas as coisas, nós andamos em espírito, meus irmãos. Nós nos atentamos mais às nossas fraquezas carnais, porque a nossa carne chora, ela geme, meus irmãos. Ela geme em todo momento. A carne se entristece, porque o homem é formado por sentimentos. O homem é totalmente formado por sentimentos, meus irmãos, por motivação. Nós vemos, meus irmãos, se não houver motivação dentro de nós, nós desfalecemos. Mas, meus irmãos, a natureza humana, ela caída, a natureza humana, ela desfalece, ela vive uma ilusão, mas Jesus não. Jesus, ele veio para nos trazer esta unção do seu poder, ele veio criar em nós exatamente essa ousadia do seu Espírito. O Espírito Santo veio nos adornar exatamente desta fortaleza do seu Espírito para nos sustentar em toda a fraqueza. Aleluia, porque o Espírito Santo nos sustenta, meus irmãos, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, como Jesus diz, mas a carne é fraca, a carne está fraca. Por isso que Jesus diz, aquele que milita na carne é carne, mas aquele que anda em espírito é espírito. Então, meus irmãos, nós precisamos fazer esta natureza humana ser revestida do Espírito Santo. Precisamos fazer toda a fraqueza nossa ser revestida do poder do Espírito Santo, meus irmãos, porque os dons que Deus nos deu, levou cativo o nosso cativeiro. Olha o que a palavra está dizendo, que Jesus levou cativo o nosso cativeiro e nos deu dons. Amém? Os dons que o Espírito Santo. Agora, eu preciso realmente fazer essa natureza ser levada, no qual Jesus já levou esse cativeiro, meus irmãos. O cativeiro que nos mantém preso. Sabe quem mantém você preso? É toda a sua fraqueza sentimental, o medo, meus irmãos. O medo traz angústia dentro do homem. O medo
tudo se envolve com medo. Mas o Senhor nos deu um espírito de domínio próprio para a gente não viver mais atemorizado, escravo dos nossos sentimentos, escravo das nossas fraquezas. Meus irmãos, nós não podemos deixar mais as nossas fraquezas nos dominar, porque a fraqueza, meu irmão, ela é oposição à fé. A fraqueza, meus irmãos, ela é totalmente porque o medo não vem de Deus. O medo, meus irmãos, ele é cultivado exatamente pelas nossas fraquezas carnais e pelas setas e pelos dardos inflamados do maligno. Eu digo, não temas coisa alguma, não temas. Nós temos que passar por todas as circunstâncias olhando para o Senhor, para o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Não temas, ainda que você esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade, olha para Jesus, busca no Senhor, porque no Senhor, glória a Deus, aleluia, Ele nos livra exatamente de toda esta opressão. Ainda que venha as ameaças, aleluia, ainda que venha a circunstância, mas olha para o Senhor, busca no Senhor, se fortalece no Senhor, não anda na carne, porque a tua carne desfalece. Meus irmãos, quanta notícia, quanto sentimento, tem gente que não tem nem nada, mas ela acha que já está enferma. Tem pessoas que sentem uma dor, falam, eu vou morrer, hoje eu não passo, essa dor vai me matar. Meus irmãos, quantas situações que o médico fala para ela, acho que você tem alguma coisa aí, vamos fazer um exame. A pessoa já está morta, meus irmãos. Eu digo, meu irmão, você não é peru para morrer de véspera. Meus irmãos, você realmente não morre de véspera, aleluia. Mas, meus irmãos, ainda que nós possamos estar morto, ainda se Deus tem um plano para nós sermos ressuscitados, Ele vai nos ressuscitar. Não importa, meu irmão, o que você tem que passar. Glória a Deus, confia no Senhor. Não confie nos teus pensamentos, confie em Deus, porque enganoso são os nossos pensamentos, meus irmãos, e os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, porque o Senhor tem pensamentos de paz, aleluia, para as nossas vidas, e o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te encher da presença dEle. Glória a Deus. O Senhor diz para ti, o que adianta nós nos enchemos de toda a doutrina humana, meus irmãos, se não estamos cheios do Espírito Santo? Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Jesus disse para Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Eu sou Jesus, Nicodemos, eu sou o Messias. Você precisa nascer do meu ensino, Nicodemos. Você precisa nascer do meu Espírito, Nicodemos. Aleluia. Eu digo, as pessoas estão se enchendo de tanta doutrina, as pessoas se enchem de tanto louvor, as pessoas se enchem exatamente de tanta regra de homem, de tanto esquema de homens, só não nascem de novo. Meu irmão, tomar o jugo de Jesus, tomar a doutrina de Jesus, é fazer a velha natureza humana morrer, meus irmãos. É fazer essa natureza carnal, sentimental, abatida, enferma, meus irmãos, morrer e andarmos em espírito, meus irmãos. Porque aquele que anda em espírito, ainda que as notícias sejam ruins, meus irmãos, ainda que as ameaças sejam muitas, meus irmãos, ainda que as situações estejam apertadas, meus irmãos, ele está firme no Senhor. E eu digo, é tempo de andar firme com Deus, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de milagre, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de reinar com o Senhor. Glória a Deus, porque o Senhor nos chamou para reinarmos com Ele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz, não temas o que pode fazer o homem. O Senhor diz, não temas aquele que está no mundo, porque maior é que está em ti do que aquele que está no mundo. A unção do Senhor está sobre a tua vida. É tempo exatamente de tirar os temores de dentro de nós, os rumores, aleluia, e andar com Jesus. Não temas as ameaças, não temas as coisas que tem que passar. Fica firme com o Senhor, porque o Senhor te dá livramento.
O Senhor te dá cura, o Senhor te sustém, glória a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo, é tempo de fazer a sua velha natureza morrer, é tempo de fazer toda tristeza morrer, é tempo de fazer toda angústia morrer, é tempo de fazer as decepções morrer, mas é tempo de andar em espírito e viver em espírito e se regozijar sobre todas as coisas, se regozijar cada manhã e levantar dando glória pela salvação que Deus nos deu. É tempo de glorificar o Senhor, glória a Deus, e andar exatamente nos seus mandamentos da sua lei. É tempo de viver a comunhão, é tempo de ser cheio do Espírito Santo e da glória de Deus, aleluia, porque você vai ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que nos servem, glória a Deus, porque aqueles que servem a Deus, meus irmãos, glória a Deus, da sua vida sai prodígio de Deus, sai a glória de Deus, sai a unção de Deus, sai a certeza, sai a fortaleza, e Deus está movendo na tua vida este cativeiro, para que você faça como Nicodemos, se chegue a Jesus, aleluia, de todo o seu coração, porque Jesus, ele nos diz, para nós nos fortalecermos dele, nos enchermos da força e do seu poder e da sua glória, que Deus manifeste na sua vida este poder, que Deus restaure os teus caminhos agora, que Deus te liberte de toda esta fraqueza agora, de todo este medo, de toda esta angústia, que o Senhor te encha desta certeza no teu coração, porque Ele vive e você vai passar por todos os lugares, pelos lugares áridos, você passa por esta situação, Ele que te visita e te cura e te liberta, te enche, glória a Deus, a unção de Deus está sobre a sua vida, o poder de Deus está sobre a sua vida, creia somente, glória a Deus. Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde, se encher de Jesus, se encher do seu ensinamento, nasça exatamente da pessoa de Cristo dentro de você, nasça e seja cheio do Espírito Santo, buscar os dons do Espírito com zelo, ser cheio do poder e da glória. Senhor, que visita essas vidas, toma aqueles que estão no leito, meu Pai, levanta este povo, meu Pai amado, que vivia nesta tristeza, nesta angústia, no vale da escuridão, mas a tua luz iluminou este povo, meu Pai, e Senhor, iluminou os seus entendimentos, seu discernimento, aleluia, porque o Senhor já tem nos abençoado de toda sorte de bênção, o Senhor já tem nos dado todas as coisas a respeito desta vida, o Senhor já tem feito nós prosperarmos em tudo, o Senhor abençoe a cada irmão, meu Deus, levanta os que estão fracos, Pai amado, na natureza carnal, Senhor, toca naqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação, e que a sua bênção, meu Pai, esteja na vida de cada um de nós, todos os dias, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Nicodemos, o mestre da lei, não podia se salvar. Os ensinos humanos não podem nos salvar, meus irmãos. Só quando nós estamos nascidos de novo. Nascidos da pessoa de Cristo dentro de nós. Nascidos do Espírito Santo, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Estamos ligados. Vamos ficando por aqui, vai lá no mural, cadê o povo do glória a Deus, amém? Cadê o povo da comunhão, amém? Como é bom que os irmãos vivam em união, unidade de fé, amém? Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, fica na paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.